Então vamos lá. Acabei de explicar a tarefinha de português. Agora a gente vai fazer nossa tarefinha de geografia, tá certo? Se a gente estivesse em sala de aula, seria mais um tempo que a gente ia ter junto, que é o de geografia. Geografia, a gente já começou a falar sobre esse assunto no livro 1. Nós vamos dar continuidade. Lembra que lá no livro 1 a gente viu sobre as favelas? Pessoas que moram umas próximas da outra, onde as ruas são pequenininhas, né? Tem delas que moram em morros, né? Lá a gente viu alguns tipos de moradia. No livro 2, que é o mesmo livro que vocês estão usando, tá? Nesse livro 2, a gente também vai estudar, a gente vai ver tipos de moradias. Algumas moradias que a gente não está acostumado a ver no nosso dia a dia, que não tem na nossa cidade, né? Mas existem pessoas que moram dessa forma, tá certo? Aí no livro de vocês está dizendo assim, diferentes moradias. Na página 136, tá? Página 136 e 137, ok? Nessas páginas tem um pequeno textinho e vem falando de algumas moradias. E a gente vai observar como essas moradias, tá certo? Olha o que diz aí. Momentos de novas descobertas. Nós, seres humanos, construímos nossas moradias de acordo com as nossas necessidades e cultura. As nossas moradias têm muito a ver com a nossa cultura, tá certo? Olha só. Vocês já ouviram falar das pessoas nômades, né? São pessoas que não têm um lugar fixo, ou seja, elas não param em um único lugar. Elas ficam determinado tempo em um lugar, com o passar do tempo, ela vai modificando, tá? Porque às vezes ela tá no lugar e a sua alimentação ali acabou. Então ele precisa procurar novos lugares para eles poderem se instalar. Olha o que diz aqui. As casas deles parecem umas barracas, tá? Eles montam essa barraca e ali eles ficam por um longo período. Aí essas barracas, elas são confortáveis e fáceis de montar, tá certo? Outra moradia que a gente não costuma, sabe? Outra coisa, sabe quem é muito parecido com os nômades? O pessoal do circo, os ciganos, né? Essas pessoas, elas são muito parecidas com os nômades, que eles andam, né, de um lado pro outro. Os hippies, que também não tem um lugar assim, uma moradia fixa, uma hora estão aqui, outra hora estão em um outro lugar, né? Esses são pessoas que são consideradas nômades, né? Agora, os hippies, o pessoal de circo, eles andam pelo Brasil mesmo, tá? Eles não têm lugar fixo para morar. Eles andam no Brasil afora, aí aonde tem pessoal do circo, onde tem espetáculo, lá ele vai parar para fazer os espetáculos. Os hippies não. Os hippies, se eles querem ir hoje pro Pará, lá no Pará eles vão, ficam um tempo, depois vão para Recife, vão para São Paulo. Eles não têm um lugar fixo. Então, aonde eles escolhem, lá eles vão ficar por um tempo. Outra moradia que a gente não vê aqui no nosso estado, mesmo porque aqui não tem neve, são os iglus, né? São bem diferentes e são encontrados no deserto do Saara. Os iglus são bem diferentes das moradias encontradas no deserto do Saara, onde há muito calor. Ou seja, esses iglus, a gente não consegue ver ele no Brasil porque ele é de local frio. Se a gente fizer um iglu aqui, ele vai derreter muito rápido devido ao nosso calor. Aqui é tão quente, que não tem como ter um iglu aqui, não é verdade? Vamos lá. Na página 138, tá? Página 138, a gente continua falando sobre as moradias.
Só que dessa vez são as palafitas, né? Que são casas sobre estacas de madeiras construídas às margens dos rios, encontradas no Brasil só um minutinho. Predominantemente na região norte, né? São aquelas pessoas ribeirinhas, né? Que vivem geralmente ali no Amazonas. Quando há aquelas enchentes, eles geralmente ficam ali. As estacas são tão altas que eles conseguem ficar em cima da água, bem pertinho às vezes, tá? Elas são chamadas de palafitas. Elas ficam em cima de topos. Então, quando a água enche, fica bem próximos das casas, tá certo? Aqui no Brasil também há um tipo interessante de moradia, como as ocas feitas pelos indígenas. Olha só que bacana. As ocas, elas são mais ou menos parecidas com os iglu, porém, elas são feitas de palha, né? E são feitas pelos índios. Os índios é que constroem essas ocas para eles se protegerem do frio, do calor, para eles terem aonde dormir, aonde descansar. Então, essas ocas é as casas dos índios, tá certo? Outro tipo de moradia é como a casa de taipa, que são encontradas em várias partes do Brasil, como na orla e no interior, tá? Essas casas, elas são feitas, né, de barro, né? Elas são feitas de barro, né? E geralmente é encontrada naquelas pessoas que moram no interior, que moram afastadas da cidade, que não tem muitas condições. Então, elas constroem essas casas também para elas ficarem protegidas dos animais, tá certo? Vou mostrar para vocês como é as casas palafitas, tá certo? Presta só atenção, espera só um pouquinho. Tá dando de vocês ver as casas? Essas casas, elas estão à margem do rio, tá certo? É assim que elas ficam, as palafitas, tá? Que legal, né? Ficar morando assim pertinho da água tem suas vantagens e suas desvantagens, não é verdade? Então, olha só. Aqui nós vimos, deixa eu ver, 5 tipos de moradias. Moradias essas que não está no nosso cotidiano, que a gente não costuma ver em qualquer lugar, não é verdade? Mas nós temos vários outros tipos de moradias, não é verdade? Nós temos os prédios, nós temos as casas, nós temos os apartamentos, não é verdade? São casas diferentes, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como é feita a casa dos índios, as ocas. Vou mostrar para vocês uma imagem, tá? Essa imagem é de um índio que está construindo a sua oca, tá? Observem a imagem aí para vocês estarem olhando. Tá? Esse índio, ele vai construir a sua casa, a sua oca, né? Com as palhas que eu falei para vocês. Eles constroem com palhas, porque a palha é mais fria, né? E protege eles muito mais do calor. Olha aí, que legal, né? Que bacana ver eles construindo essa casa, né? Assim como os índios, a gente também constrói nossas casas, só que não de palha, né, gente? Porque na nossa casa tem um ar-condicionado, tem um ventilador, né, para refrescar um pouco. Os índios, alguns deles, não têm essas mordomias que a gente tem em casa. Então, eles preferem construir as casas deles de palha mesmo. Continuando. Na página 39,
tá? Na página 39, em casa, você vai recortar, tá? Você vai procurar nos livros que você tem, nas revistas que você tem aí em casa, ou até mesmo em jornal, ou vai imprimir na internet, não sei como você vai fazer a sua atividade. Mas a atividade diz para você procurar imagens de moradia que você conhece, tá? E vai recortar e colar aqui nesse espaço. Você vai recortar. Não esqueça de colocar embaixo. Se de repente você escolheu um prédio, aí você vai recortar a imagem e vai identificar. Você vai escrever prédios. Você não escolheu prédio, você escolheu um outro tipo de moradia. Você escolheu, vamos dizer, casas de tijolo. Aí você vai colocar casas de tijolo, tá certo? Você vai procurar e colar aqui nessa atividade pra mim, ok? Então, espero que vocês aguardem mais um pouquinho, que nós temos mais uma atividade. Essa atividade agora vai ser de matemática. Espera só um pouquinho que eu volto já já.